Fala galera, no penúltimo vídeo deste canal eu mostrei pra vocês como que faz isso aqui que vocês estão vendo na tela. Isso aqui é o que? É um agente de IA que funciona no WhatsApp para ficar ali, né, trocando ideia, para atender um cliente que manda alguma pergunta, enfim, as funcionalidades são várias. Então eu mostrei como que faz toda a configuração direitinho, a linkagem, né, com a API oficial da Meta e como que constrói ele aqui dentro do N8N. No vídeo de hoje a gente vai focar em como dar memória longa para este agente, porque como vocês podem ver aqui, ele não tem memória nenhuma acoplada a ele, beleza? E aí a gente precisa que o agente ele consiga ter uma memória aí para lembrar, né, das conversas, do histórico de conversas que a gente teve com ele, principalmente se você está lidando ali com vários usuários interagindo com o seu agente. É importante que ele consiga reter, né, aquele contexto de conversas, de mensagens que foram trocadas com ele, para que caso o usuário A mencione alguma coisa que ele falou antes, o agente consiga ir lá buscar o que o usuário A está falando. Da mesma forma o usuário B e o C e assim sucessivamente. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que faz para fazer ele ter memória longa. Do jeito que ele está configurado aqui agora, se eu clicar em executar o workflow e mandar aqui uma mensagem para ele falando o seguinte: olá, meu nome é Júlio. Ele vai processar, vai devolver: olá Júlio, como posso ajudar você hoje? Se eu clicar em executar novamente e fizer a pergunta qual o meu nome, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai responder o seguinte: olá, eu não tenho acesso a informações pessoais, então não sei qual é o seu nome, como posso chamar você? Se eu disser novamente a ele: você pode me chamar de Júlio, e perguntar em seguida qual que é o meu nome, ele não vai conseguir registrar essa informação porque não existe nenhum tipo de memória aqui acoplada. A gente pode resolver isso de forma simples, né, com uma memória simples, adicionando aqui este nó de memória simples do próprio N8N. Ele vai conseguir reter algumas coisas, né, que a gente mandar para ele por um curto espaço de tempo. O problema disso aqui é o seguinte, é que uma vez que o limite aqui de retenção passar, que é pequeno, ele não vai conseguir reter coisas antigas, ele vai começar a subscrever, né, uma memória em cima da outra, uma mensagem em cima da outra. E a gente não quer isso, a gente quer que ele retenha a memória por um longo período de tempo. Como que faz isso? Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que faz isso, só que num outro contexto, onde a gente usou lá o Supabase e também o Postgres. É parecida a configuração que a gente vai fazer para dar essa memória longa aqui para o agente. Neste caso, a gente não vai usar o Postgres, a gente vai usar apenas o Supabase. Supabase é uma base de dados onde você consegue aí armazenar muitas e muitas informações relacionadas às suas aplicações. E no caso de agentes de IA, não é diferente. Dá para a gente construir a nossa memória dentro lá do Supabase e fazer o nosso agente aqui ir lá buscar essas informações, esses registros, para que ele consiga sempre ali reter as informações. Como que configura isso lá dentro do Supabase? Para configurar, basta você vir aqui no site do supabase.com, você vai cair nesta tela aqui, vai criar a sua conta, não é bem simples, usa um e-mail para criar, e uma vez que você criar a sua conta, você vai clicar aqui em Dashboard e ele vai mostrar para vocês quais são as suas organizações que você criou, né? No seu caso não vai ter nenhum, eu já tenho um aqui, mas no seu caso não vai ter nenhum, a gente vai criar também uma do zero para ver como que faz na prática. Então vamos lá, você vem aqui nesse botão, clica em criar nova organização, define o nome para essa organização, eu vou botar agente de IA do WhatsApp, vou manter aqui para impessoal o tipo e vou manter o plano aqui também $0 por mês, porque no plano gratuito dele já tem uma capacidade mais que suficiente para a gente pelo menos começar aqui e demonstrar para vocês e também para usar no dia a dia também, em aplicações do dia a dia. Então é bem generoso o plano gratuito dele, vocês podem explorar depois com calma para ver os limites do plano gratuito. Uma vez que você criar lá a sua organização, ele vai direcionar você para esta tela aqui, onde a gente precisa dar um nome ao projeto. Eu coloquei esse nome aqui, N8N Agente de IA WhatsApp Demo, você escolhe o nome que ficar mais interessante aí para você e também define aqui uma senha de acesso para sua base de dados. É importantíssimo salvar essa senha porque ela vai ser necessária para você configurar coisas futuras, né? Fazer integrações futuras com outras ferramentas. Cria a senha, salva aí num lugar seguro, não compartilha com ninguém, não perca porque posteriormente você vai também precisar dessa senha. Senha criada, você vem aqui e seleciona a região que estiver mais próxima aí para você, onde qual servidor a Supabase vai utilizar para armazenar a sua base de dados, e aí você clica aqui em criar novo projeto. Projeto criado, você vai vir agora para esta opção aqui, ó, Database, vai clicar nela e ele vai mostrar para você que não existe nenhuma base de dados criada na sua conta aqui no seu projeto. O que a gente vai fazer? Vai criar aqui uma nova tabela. Vamos dar um nome para essa tabela. Então coloquei aqui histórico de conversas, tudo junto com a última letra maiúscula, porque a gente vai usar isso depois como um objeto lá dentro do
do nosso agente. Então, tudo junto, sem acento, dessa forma que vocês estão vendo aqui, para não quebrar a automação. E aí, a gente tem aqui os campos das colunas, né? Já tem duas colunas aqui criadas, com o nome de ID, uma com o nome de ID no caso, outra com o nome de Created At, que seria a data que foi criado, né? A nova entrada na coluna. E a gente vai adicionar mais algumas entradas aqui, mais algumas colunas na nossa tabela, na nossa planilha. Então, clica aqui em adicionar coluna, e a gente vai adicionar aqui a próxima entrada, que vai ser Message, para a gente registrar a mensagem que foi enviada. Isso aqui vai ser uma entrada do tipo texto. Vou adicionar mais uma, que vai ser a Recipient, para registrar também uma entrada de texto. Para registrar aqui qual que vai ser o número do recipient, da pessoa que vai receber a mensagem do nosso agente. E vamos adicionar mais uma com o nome aqui, Sender, também para registrar o número do agente que está enviando. Esse aqui é útil caso você esteja vários agentes acoplados, né, integrados a essa mesma base de dados aqui. Então dá para fazer essa diferenciação. Adicionamos aqui Message, Recipient e o Sender. Então a mensagem que foi trocada, quem que foi o recipiente, né, o destinatário dessa mensagem, quem foi que enviou a mensagem. Perfeito, agora com tudo isso adicionado, eu vou só mover aqui um pouquinho para clicar em salvar. Adicionou essas três extras aqui, três colunas extras, é só clicar em salvar, ele vai criar uma nova planilha aqui pra gente com todas essas colunas que a gente colocou aqui na configuração e com o nome que a gente definiu também. Ok, já posso voltar aqui, tudo criadinho, 1, 2, 3, 4, 5 colunas conforme a gente definiu. O próximo passo é a gente fazer a integração dessa planilha aqui lá dentro do nosso N8N para que o nosso agente consiga enviar os dados para cá, né? Aqui é onde vai ficar registrado todo o histórico das conversas, então a gente precisa fazer a integração para que o agente consiga se comunicar com esse ambiente aqui do Supabase. Voltando aqui no N8N, a gente tem a opção aqui de ferramentas, certo? Em cada agente a gente tem essa opção de ferramentas, é só clicar em adicionar e a gente vai buscar por Supabase. Essa segunda opção aqui que a gente vai selecionar, Supabase Tool, não é Vector Store, tá? Nesse caso vai ser a Tool. E aqui na Supabase Tool eu já tenho uma credencial aqui configurada, mas eu vou fazer uma do zero com vocês para que vocês vejam como que é fácil, na verdade, fazer a integração aqui. Ups, deixa eu fechar aqui a minha. Eu vou vir aqui e criar uma nova credencial. As informações que a gente precisa fornecer para configurar a integração do N8N com o Supabase são essas duas, o host e o Service Role Secret. Onde que acha isso? Vamos lá no Supabase. E aqui no Supabase a gente vai vir aqui nesse campo das configurações do projeto, Project Settings. Clicou, a gente vai buscar pela opção agora de Data API, essa opção aqui onde eu estou com o mouse. Clica nela e aqui a gente vai ter as informações que a gente precisa para colocar lá dentro do N8N. A primeira informação que a gente precisa colocar lá é essa informação aqui da URL. Essa URL aqui, a gente vai copiar ela clicando neste botão, volta aqui e ela vai ser o nosso host. É só colar ela aqui neste campo. A próxima informação que a gente precisa é o Service Role Secret. Onde que acha ele? Vamos voltar aqui no Supabase. Para encontrar outra informação que o N8N nos pede, que é o Service Role Secret, é só vir aqui nessa opção API Keys, que seria API, chave de API, traduzindo. A gente clica nela e a gente vai ter aqui, ó, o Service Role Secret. Para revelar, né, para copiar essa informação, você precisa revelar aqui, clicando neste botão. Ele vai liberar o código aqui para você. Você copia este código, volta no N8N e cola. É isso que eu vou fazer agora. Perfeito, colei o código aqui, clica em salvar e se tudo der certo, ele vai dar a confirmação aqui verdinho dizendo que a conexão foi testada com sucesso. Temos a nossa integração agora funcionando aqui dentro do N8N e agora a gente precisa só definir aqui os parâmetros para o nosso agente, o que ele vai salvar, né, usando essa ferramenta aqui de Supabase. Então o que a gente vai preencher aqui é o seguinte, o nome da tabela que a gente criou, né, da planilha que a gente criou lá dentro do Supabase, está aqui, histórico de conversas, ele já puxou e a gente vai manter essa opção aqui das informações que vão ser enviadas para essa planilha que a gente criou lá dentro do Supabase. Então é só manter Define Below for each column. Dessa forma a gente consegue aqui adicionar os campos manuais que a gente quer que sejam enviados. Então a gente vai enviar o campo da mensagem, a gente também vai enviar o campo do recipiente e a gente vai enviar o campo do sender, quem enviou a mensagem, não é? Então foram esses três campos, essas três colunas que a gente criou lá. E aí para que eu consiga preencher isso aqui com as variáveis que vão ser populadas dinamicamente pelo nosso workflow aqui, eu vou precisar mandar uma mensagenzinha de teste lá no WhatsApp. Beleza, vou voltar aqui para o nosso Canva, vou salvar, tá bom? Vou clicar aqui em executar o nosso workflow e agora eu vou mandar uma mensagem aqui só para a gente testar. Meu nome é Júlio. Processou, não usou nossa ferramenta aqui porque
não era para usar mesmo, a gente não definiu nesse momento que ele usasse. Mas eu fiz isso porque agora eu consigo abrir aqui a minha ferramenta e trazer aqui todas as variáveis que chegaram para mim, onde eu vou preenchê-las aqui, né? Trazer, arrastar os itens para cada um desses campos aqui. Qual foi a mensagem que chegou, qual foi o recipiente, qual foi o remetente, né? O sender. Em relação ao campo da mensagem, eu tenho aqui o body, então é esse, foi essa mensagem que eu mandei lá no WhatsApp e é essa mensagem que eu quero que seja armazenada aqui neste campo de mensagem, lá na minha coluna, na minha planilha do Supabase. Para o campo aqui do recipiente, a gente vai colocar o nosso número de teste aqui do WhatsApp, que é esse aqui, ó, dessa variável que a gente puxa, display phone number, só clicar e arrastar para cá. Nesse caso aqui, que é um número só, poderia ser colocado manualmente também, né? Mas vou manter ele aqui dinâmico. E aí o campo do sender, a pessoa que mandou a mensagem para este número aqui do nosso WhatsApp de teste, a gente encontra ele aqui, ó, na opção From. Nesse submenu aqui, mensagens, message zero, tem o From aqui. É só clicar e arrastar ele para cá. Então, a pessoa que entrou em contato aqui com o nosso WhatsApp. Próximo passo agora que a gente tem isso configurado é voltar aqui, deixa eu salvar só por precaução, e a gente vem aqui no nosso agente e define aqui um prompt para ele, para que ele entenda que agora existe uma ferramenta para salvar, né, o histórico da conversa, para que ele use essa ferramenta, né? Eu vou mudar aqui para expressão, para que a gente consiga expandir, e a gente vai colocar um prompt aqui que eu já preparei previamente para dar as funções para esse agente, né? O papel, a identidade, enfim, como que ele deve se comportar. Então eu vou colocar aqui o prompt que eu já preparei previamente. A gente tem aqui, vou fazer um breve overview aqui para que vocês entendam o que está no prompt. Role seria o papel, né, desse agente. Eu posso também descrever isso aqui como identidade. Você é um assistente de IA amigável. Você está conversando com o usuário pelo WhatsApp. Quais são as regras? Rules. Quando o usuário enviar uma nova mensagem, decida se ele compartilhou alguma informação relevante que deve ser salva na memória para referência futura. Se sim, use a ferramenta salvar memória. Preciso até traduzir, botar isso aqui para inglês, porque eu acho que eu só vi o nome em inglês. Save Messages. Foi assim que eu coloquei o nome aqui da ferramenta, só para confirmar. Save Messages, exato. Voltando lá, a gente tem aqui. Quando o usuário enviar uma nova mensagem, decida se ele compartilhou alguma informação relevante que deve ser salva na memória para referência futura. Se sim, use a ferramenta Save Messages para armazenar essa informação. Não informe ao usuário que você está salvando esta informação. Nesse caso, não precisa ser informado isso. Apenas continue e converse normalmente. Tools, que seriam as ferramentas. Salvar memória. A gente botou lá como Save Messages. Use esta ferramenta para armazenar quaisquer fatos importantes compartilhados pelo usuário. Resuma a informação de forma clara e passe para esta ferramenta. Memories. Estes são os últimos fatos armazenados coletados do usuário, incluindo data e hora. Importante, leve estes fatos armazenados em consideração ao responder. Se um fato já foi armazenado, não peça por ele novamente. Responda de forma natural e conversacional. Por que tem essas outras coisas aqui no final? Porque mais pra frente aqui no vídeo vocês vão ver que a gente vai configurar uma espécie de filtro ali para ele puxar o histórico de conversas daquele usuário antes de gerar a resposta para ele. Então, caso o usuário mencione alguma coisa ali nas entrelinhas, ele vai conseguir, pelo histórico de conversa, entender do que o usuário está falando. Então, a gente tem aqui este prompt, eu vou fechar ele. E vamos voltar aqui para a tela inicial e vamos salvar. Um detalhe importante aqui no prompt que eu não mencionei para vocês é o seguinte: se a gente observar aqui, eu pedi para o agente fazer uma espécie de resumo da mensagem do usuário e ele mesmo definir o que é importante ou não ser salvo, né? Para ele se reter apenas a salvar os fatos, né? Não salvar a mensagem toda que o usuário enviar. Só extrair o fato que é importante reter na memória e salvar isso. Isso a gente consegue encontrar aqui nesta parte do prompt. Na parte de regras aqui a gente consegue ver. Quando o usuário enviar uma nova mensagem, decida se ele compartilhou alguma informação relevante que deve ser salva na memória para referência futura. Se sim, se de fato ele tiver identificado uma informação relevante, use a ferramenta Save Message para armazenar essa informação. Neste caso, como eu falei, ele vai fazer um resumo, né, daquele fato, da informação relevante e vai usar a nossa ferramenta aqui do Save Message para salvar. Já que o prompt está dessa forma, eu preciso deixar este campo aqui Message marcado aqui para o próprio modelo fazer o salvamento da informação, gerar a informação e salvar. Se eu manter aqui com este campo que a gente puxou, nessa variável que a gente puxou, ele vai salvar a mensagem tal qual a gente enviar ela no WhatsApp. Então eu não quero isso, eu quero que ele venha aqui e faça automaticamente a definição deste campo, do valor deste campo aqui que vai ser salvo lá na memória, dentro do Supabase, para que ele mesmo gere, né, a informação que vai ser salvo lá. Então agora sim a gente pode salvar e vamos fazer
um teste aqui. Vou clicar em executar o workflow e vou vir aqui na conta aqui do WhatsApp e vou dizer a ele: olá, meu nome é Júlio. Por alguma razão ele travou aqui, ele já respondeu a mensagem para mim, mas travou no nosso workflow, não apareceu rodando aqui, né? Deixa eu dar uma atualizada. Vou mandar novamente para a gente ver ele executando aqui essa mensagem, né? Processando a nossa mensagem. Olá, meu nome é Júlio. Agora sim, a gente consegue ver que ele foi lá, salvou na nossa base de dados e respondeu lá: Júlio, como posso ajudar você hoje? Se a gente vir aqui na Supabase, na base de dados que a gente criou, a gente consegue perceber que ele salvou as duas mensagens que eu mandei. A primeira que deu um bugzinho no N8N, ele não mostrou rodando pra gente, e a segunda também. Nesse caso aqui ele duplicou, porque a primeira eu mandei meu nome com acento e a segunda eu mandei sem um acento. Mas em tese ele não vai fazer essa duplicação de mensagens que são ali semelhantes, né? Então vamos fazer esse teste aqui agora para ver se ele vai novamente salvar uma terceira mensagem com o meu nome. Vou mandar sem acento novamente. Olá, meu nome é Júlio. Processou, novamente aqui não apareceu pra gente no N8N ele girando as coisinhas, mas a gente vem aqui no nosso Supabase e ele tá, de fato, armazenando a mensagem de forma repetitiva. Como que eu corrijo isso? Eu preciso vir aqui no meu agente e alterar isso no meu prompt. Aqui na parte de importante do nosso prompt, eu vou colocar o seguinte: se o fato já foi armazenado, não salve-o novamente. Então, vou fechar aqui, vou voltar lá, a gente vai salvar e vamos testar mais uma vez para ver se ele vai salvar novamente o meu nome lá na base de dados. Olá, meu nome é Júlio. Ver se ele vai salvar pela quarta vez na base de dados. Respondeu. Vamos na base de dados, ver o que aconteceu. Salvou pela quarta vez. Resolvi. Então, troquei aqui algumas mensagens, fiz alguns testes e consegui resolver esse problema da duplicação de registros lá dentro da memória no Supabase. Como que eu fiz para resolver, né? Eu tive que fazer uma mudança no prompt do agente e também adicionar aqui uma nova ferramenta para ele conseguir consultar os registros que já foram adicionados lá na base de dados da Supabase. Como que eu fiz para adicionar isso aqui? É da mesma forma que adicionou esse outro. Eu só vim aqui no maisinho, procurar por Supabase e a gente clica aqui, né? Cliquei nessa ferramenta aqui, nessa opção, ele adicionou. E dentro daqui da ferramenta, o que eu precisei configurar? Obviamente aqui minha credencial, isso aqui já vem como padrão, esse tool description, e aqui eu fiz a seleção dessas opções aqui. No resource eu coloquei role, operation, no caso aqui vai ser get many, no outro tá create, né, que é para gerar um novo registro lá dentro da nossa base de dados, aqui é para puxar, então get many. Selecionei a nossa planilha lá dentro do Supabase, esse limite aqui já é um limite padrão, e aqui na parte de filtro eu coloquei build manually, e também no must match eu coloquei all filters. Aí eu só adicionei um único filtro, que foi esse aqui, ó, do sender, a pessoa que mandou a mensagem para o nosso agente de IA no WhatsApp lá. Então, o sender tem que ser igual ao número aqui que puxei a variável, né? Que preenche automaticamente o número com o qual o nosso agente está conversando. E aí, beleza. Feito isso, eu vim aqui no prompt do agente e fiz as seguintes alterações. Na parte de regras, eu alterei e deixei mais estruturado. Ele começa assim: quando o usuário enviar uma nova mensagem, decida se ele compartilhou alguma informação relevante, que deve ser salva na memória para referência futura. Isso já estava. O que ficou diferente? A partir daqui ficou diferente. Se sim, use a ferramenta Check Duplicates para verificar se já existe registro semelhante salvo previamente. Se já houver registro semelhante, não salve a informação novamente. Se não houver informação similar na memória, use a ferramenta Save Messages para armazenar a informação. Aqui já estava assim, do jeito que vocês estão vendo, e aqui na parte de Tools só existia Save Messages. Como eu adicionei uma nova ferramenta, eu adicionei também aqui a descrição dessa nova ferramenta. Check Duplicates. Use esta ferramenta para verificar informações que já foram armazenadas previamente para o usuário com quem está conversando. Ferramenta apenas para consulta. Então foi isso que eu alterei. Essa parte aqui embaixo eu já tinha alterado também. Se o fato já foi armazenado, não salve novamente. Feito isso, a gente vai testar aqui mais uma vez, ver se deu certo. Eu testei já uma vez, ele não duplicou, ele não salvou de novo o nome de Pedro. O meu ele estava salvando, né, continuamente. Então vamos testar aqui agora, ver se ele vai funcionar direitinho. Vou clicar aqui em executar o workflow e eu venho aqui, vou copiar a mensagem, enviar aqui para ele e vamos ver se ele vai vir aqui e salvar. Não é para ele salvar, porque já existe esse registro de Pedro lá dentro da nossa base de dados. Funcionou, beleza? Então agora ele não está salvando cópias duplicadas da mesma mensagem como ele estava fazendo antes. Eu vou apagar estas anteriores aqui, só para a gente não ficar com a base de dados bagunçada. Vou apagar do Pedro também, deixar só o meu nome, Júlio. Pronto, agora sim nossa base de dados está limpa e ele agora está funcionando da forma que deveria, adicionando só registros de forma singular, não é? Sem ficar criando duplicadas. Vamos agora para o último passo, que é o passo onde a gente vai fazer a busca, né, das informações específicas por usuário, para que a gente consiga alimentar isso para o nosso agente, junto com a mensagem que foi enviada aqui no WhatsApp.
tá certo? Aqui essa opção que eu adicionei é só para ele consultar se tem alguma coisa duplicada ou não. Então a gente vai adicionar isso de forma individual aqui no início do nosso workflow, onde eu vou clicar aqui neste maisinho e vou buscar por uma ferramenta da Supabase novamente. E aí neste caso agora vai ser essa daqui, ó, essa de cima, onde eu clico nela, clico em Get Many Rows. E aqui dentro a gente vai configurar duas coisinhas basicamente, três na verdade. Uma é a Table Name ou RD, que a gente vai selecionar lá o nome, né, na nossa tabela que foi criada lá dentro do Supabase. Eu vou ativar esse Return All aqui e vou adicionar um filtro, tá? Esse filtro que eu vou adicionar vai ser baseado no sender, certo? Então eu vou pegar a informação do sender, que seria o usuário que está se comunicando com o meu agente aqui no WhatsApp. Vou pegar a variável que, né, registra o número do sender para que a gente consiga usar isso aqui como filtro para ele puxar todas as informações que estão registradas na base de dados em relação a esse nosso sender, né, esse nosso remetente. Como eu não tenho aqui nada carregado, eu vou voltar e vou aqui executar novamente. Deixa eu salvar, vou executar novamente o nosso workflow para que ele consiga gerar aqui as informações para a gente. Vou só copiar aqui novamente. Olá, meu nome é Júlio. Vou enviar aqui só para carregar e a gente conseguir ter dados para trabalhar. Ok, quebrou porque de fato está faltando preencher aqui esse filtro da condição. Então a condição ela é igual, né, equivalente, e aqui eu vou puxar esse dado aqui do from, o remetente da mensagem que está mandando, que está conversando com o nosso agente no WhatsApp. Feito isso, eu posso agora vir aqui e executar esse passo e verificar o que ele retornou para mim. Ele retornou o ID, a data de criação da mensagem, qual que foi a mensagem que foi enviada pelo usuário, quem é o recipiente, nesse caso aqui é o nosso número de testes, e quem foi a pessoa que enviou, né, o sender. É essa informação que a gente quer. E aí agora eu vou fazer mais uma adição aqui, onde eu vou adicionar um aggregate, um nó de agregamento, para que a gente consiga passar isso aqui, criar um novo objeto, um novo campo para passar para o agente lá dentro do prompt, para que ele consiga ler todas essas mensagens. Aqui no Aggregate Node eu vou adicionar o seguinte. Primeira coisa que eu preciso fazer é alterar este primeiro campo aqui para All Item Data, para ele pegar tudo que entrar, né, e transformar numa lista única. O nome aqui do output eu vou colocar o mesmo que está na planilha lá, histórico de conversas. Foi assim que a gente nomeou lá a nossa planilha, não foi? Histórico de conversas, perfeito. E aqui, o que vai ser incluído neste output aqui do aggregate vão ser campos específicos. Qual o campo que eu quero incluir aqui? O campo da mensagem, então vou trazer ele para cá, e o campo da data de criação, no momento em que a mensagem foi criada. Eu vou até alterar a ordem aqui, só para questão de organização. Posso até, inclusive, executar aqui agora para ver o que ele está gerando aqui de output para a gente, né? Então, se eu arrastar aqui, a gente consegue ver que o output é justamente esse, histórico de conversas, conforme a gente definiu, data de criação e a mensagem. Isso é o que a gente vai mandar para o nosso agente junto com a mensagem que está chegando aqui através do nosso trigger, né, do WhatsApp, nosso gatilho aqui. Então, eu vou só juntar aqui para ficar mais fácil a gente conseguir enxergar. Maravilha, aqui dentro do nosso agente eu preciso alterar o prompt e também a mensagem aqui que ele tá vermelhinho, não pode ficar dessa forma. Vou vir aqui no meu trigger, vou buscar aqui pela mensagem do usuário, trazê-la para cá, e aqui no meu prompt eu vou precisar fazer uma pequena alteração que é aqui, ó, na parte de memórias. Estes são os últimos fatos armazenados coletados do usuário, incluindo data e hora. Então eu venho aqui, coloco chaves duplas e eu arrasto aqui para mim, para dentro do prompt, o histórico de conversas que a gente criou. Se a gente olhar aqui no resultado, ele está trazendo como objeto, né? Então a gente não vai conseguir ler dessa forma, ele vai ler objeto, do jeito que está aqui. Então a gente precisa fazer o seguinte, precisa transformar isso numa string, em texto, né? Numa linha. Então eu venho aqui e coloco toString, seleciono essa opção aqui, ó. Agora sim, deixa eu sair da frente. Vocês conseguem ver que o item que a gente trouxe aqui para dentro, a variável, ela está sendo lida pelo agente com o conteúdo de fato dessa variável. Vou voltar aqui, vou voltar também, vou salvar para a gente testar agora, ver se está funcionando direitinho. Executar aqui o workflow, e aí como já tem o meu nome lá na base de dados, eu vou passar alguma informação diferente. Eu gosto de bolo de chocolate. Perfeito, ele executou aqui, foi lá na nossa planilha, verificou se, na nossa base de dados, verificou se já existia essa informação, ele entendeu que não existia, salvou a informação porque ele considerou relevante, e aí me deu essa resposta aqui. Boa, Júlio, bolo de chocolate é clássico. Você prefere com cobertura de brigadeiro, recheado ou aquele fofinho mais simples? Se quiser, te passo uma receita. Então vamos ver lá na nossa base de dados o que chegou. Tem o meu nome e chegou aqui o registro também do usuário gosta de bolo de chocolate. Tudo atrelado o número que a gente está utilizando aqui para envio, né? O número que eu estou utilizando aqui para conversa com esse nosso agente. Se eu voltar aqui no N8N, na parte de Get Many Rows, vou até alterar isso aqui, o nome dessa função para Get
memory, só para questão de deixar mais organizado. Aqui no nosso get memory, o que ele puxou? Ele puxou que teve uma conversa lá na nossa base de dados, tá? Isso aqui é para ele puxar da base de dados. Ele foi lá na base de dados e verificou que tem um item lá para este usuário, cuja mensagem é o nome do usuário, é Júlio. Se eu fizer uma nova mensagem, eu vou trocar aqui umas outras mensagens com ele, vocês vão ver que aqui no get memory ele vai começar a puxar outras coisas, inclusive a parte do bolo de chocolate também. Vou executar aqui. Perfeito. Agora eu vou dizer para ele o seguinte: eu tenho 15 anos de idade e gosto de carros. Vamos lá ver se ele vai executar direitinho. Puxou aqui as informações relativas a este número que eu estou usando para me comunicar com um agente. Ele vai entender que não existe, vai consultar para ver se já existe essa informação relativa a mim na base de dados. Se ele entender que essa informação é relevante, precisa ser salva, ele vai vir aqui salvar essa mensagem atrelada a mim, este número que eu estou usando para me comunicar. Depois vai fazer o retorno. Ele entendeu que é relevante, então ele foi lá e salvou, e ele vai fazer o retorno para a gente de alguma coisa aqui. Que massa, Júlio, 15 anos e já curtindo carro, show demais. Você curte mais esportivos, clássicos, JDM ou Muscle? Tem algum modelo favorito? Se quiser eu posso fazer isso e isso. Então beleza, ele está aqui fazendo o trabalho dele do jeito que é para ser. A gente tem aqui que dessa vez ele puxou o dado relevante, que o nome do usuário é Júlio, e não puxou mais nada neste momento. Lá dentro da nossa base de dados, a gente vai verificar aqui que ele adicionou que o usuário tem 15 anos e gosta de carro. Ele entendeu que isso é uma informação relevante. Se eu fizer aqui alguma pergunta aleatória para ele não é para salvar lá na nossa base de dados. Então vamos testar isso aqui. Então tá aqui, você pode me dizer qual é a capital do Brasil? Isso não é informação relevante, não é para ele salvar essa informação lá dentro da nossa base de dados. Então vamos ver como que ele vai se comportar nesse caso. A capital do Brasil é Brasília, quer que eu conte alguma curiosidade sobre a cidade? Então beleza, passou direto, não veio aqui buscar informação relativa a duplicatas, né, dessa informação. Também não veio salvar, porque não é relevante, ele simplesmente passou direto e respondeu pra gente qual que é a capital do Brasil, que foi a pergunta que eu fiz aqui na base de dados. A gente pode até atualizar e verificar que ele não salvou nada relativo a essa última pergunta que eu fiz, porque ele considerou que não é uma pergunta relevante. Aqui no Get Memory, ele continua puxando apenas a informação relativa ao meu nome. Ele deveria puxar mais coisas aqui, inclusive. Então, deixa eu verificar aqui o que a gente pode alterar para que ele puxe tudo relativo a mim, né, a minha pessoa, e não apenas o meu nome. Beleza, fiz uma verificação rápida aqui e eu entendi que, na verdade, não é que ele está trazendo só um item, tem 3 itens aqui. Como eu tô nessa visão meio espremida, não deu pra ver direitinho. Agora eu consigo esticar aqui para que vocês consigam enxergar direitinho. Ele retornou 3 itens, então tá funcionando da forma que deveria. Se eu mudar aqui para tabela, a visão de tabela, eu consigo ver que ele trouxe todas as informações relativas ao meu número, né, o número que eu tô usando para me comunicar aqui com a gente. O nome do usuário é Júlio, o usuário gosta de bolo de chocolate, o usuário tem 15 anos de idade e gosta de carros. Mesma coisa se eu mudar aqui para a opção de JSON, né, aparecem todas as mensagens que foram recuperadas lá da nossa base de dados, falando que o meu nome é Júlio, gosto de bolo de chocolate, tenho 15 anos e gosto de carros. Aqui dentro do Aggregate Node, ele passa para frente apenas o item da data de criação mais a mensagem, como a gente configurou aqui. Beleza, então a gente pode testar mais algumas coisinhas. Como eu já falei para ele que eu gosto de bolo de chocolate, troquei outras mensagens aqui falando que gosto de carro e que perguntei outras coisas que não tem nada a ver. Eu vou vir agora e vou perguntar a ele qual minha comida favorita. Vamos ver se ele vai entender que bolo de chocolate é a minha comida favorita, porque na verdade não foi isso que eu disse a ele, né? Eu falei que eu gosto de bolo de chocolate. Talvez eu deva perguntar o seguinte: qual a comida que eu gosto? É isso que eu vou perguntar para ele, para ver se ele vai puxar novamente o que tá lá na base de dados direitinho e trazer a resposta aqui pra gente. Beleza, ele foi lá, trouxe pra gente, falou aqui, você me disse que gosta do bolo de chocolate, quer acrescentar mais alguma comida favorita? E aí ele não precisou usar aqui as ferramentas porque ele puxa a memória por aqui, e não por nenhuma dessas aqui. Aqui é só pra verificar se existe algum tipo de duplicata, e aqui é pra verificar se existe, pra salvar, na verdade, a mensagem. Posso perguntar aqui o seguinte também, assim, não quero adicionar nenhuma outra comida favorita, e vou perguntar o seguinte: você poderia me dizer se eu posso dirigir? Falei que tinha 15 anos de idade, né? Então é para ele ir lá buscar a informação da minha idade e trazer aqui para mim a informação de que eu não posso dirigir ainda pela minha idade. Retornou aqui pra gente perfeitamente. Júlio, como você tem 15 anos no Brasil, você ainda não pode dirigir em vias públicas. A idade mínima para tirar CNH é 18. Categoria B para carro, A, moto, enfim. Foi lá na nossa base de dados, puxou a informação e tá conseguindo reter, né? Mesmo depois de trocar várias mensagens aqui com ele tá conseguindo reter direitinho a memória dele, né, em relação a
fatos importantes que ele registrou na nossa base de dados. Todas essas interações não foram registradas, ele manteve lá só o que de fato é uma informação relevante. Meu nome, uma comida que eu gosto, a minha idade e também o meu gosto em relação a carros. Perfeito, pessoal? Então é assim que você cria um agente de WhatsApp que consegue reter aí de forma duradoura, persistente, a memória do histórico de interações que a gente tem com ele. Ele também aqui consegue definir o que é relevante ou não, salvar e verificar também se ele não está salvando informações de forma duplicada para ser aí um agente bem eficiente, né? A gente custa salvar essas informações aqui na base de dados, então a gente não quer que ele fique duplicando coisa de forma desnecessária, até porque se ele duplica lá na frente, quando ele for buscar informações, isso vai dificultar o trabalho dele para gerar respostas também relevantes e precisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu o que aprendeu aqui nesse canal, neste vídeo agora, se inscreve aqui no canal pra gente bater 500 inscritos, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tem interesse para que a gente possa criar aqui a maior comunidade de gestores aqui de automação, gestores de agente de IA, da forma que vocês queiram chamar, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!